Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas lineares. Hoje a gente vai ver, pessoal, a aplicação da transformada Z para resolução de sistemas discretos, tá? Então na aula passada a gente fez uma introdução à transformada Z, eu expliquei para vocês mais ou menos a ideia, né, da transformada Z, fazendo um paralelo com a transformada de Laplace para sistemas contínuos. A gente viu algumas propriedades, né, a propriedade de deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita, ou seja, avanço e atraso, propriedade do valor do teorema, né, do valor final e teorema do valor inicial. E a gente vai usar então essas propriedades e as ideias que a gente viu da transformada Z, por exemplo, para a transformada de sinais, como degrau, impulso. A gente vai usar esses conceitos então para resolver sistemas lineares discretos, ok? Então lembrando que nossos sistemas lineares discretos e invariantes no tempo, a gente representa por equações adiferenças, certo? Então a equação adiferenças, ela é uma função aqui de saída, né, e os seus deslocamentos temporais, multiplicado por coeficiente, ou seja, ponderado, né, igual a uma função de entrada e seus deslocamentos temporais, aqui no caso representado por x de n, ok? Bom, então a gente na primeira etapa lá da disciplina, a gente viu como resolver essa equação a diferenças aqui, né, dividir em resposta entrada nula, resposta estado nulo. Resposta entrada nula a gente usava as condições iniciais, né, e pelas raízes da equação característica aqui a gente achava uma forma, né, de função de saída e achava os coeficientes pelas condições iniciais. E a resposta ao estado nulo, a gente achava a resposta ao impulso de forma iterativa, achava 2 pontos da resposta ao impulso, e depois a gente conseguia encontrar a resposta ao impulso na forma fechada e fazia a convolução com uma entrada arbitrária qualquer. E aí fazia a soma e a gente encontra a solução final dessa equação de diferenças. Hoje a gente vai fazer um atalho, né? Então a gente vai pegar e usar a transformada Z para resolver esse tipo de sistema, ok? Bom, então só lembrando que, como a gente é engenheiro de controle, em geral a gente faz a transformada Z e depois a gente acaba ficando com aquela ideia de função de transferência transformada Z, né? Dificilmente a gente dá o passo de volta para o tempo, porque a gente já consegue inferir aquele comportamento do sistema no domínio do tempo, estando ainda no domínio da frequência complexa discreta, ok? Bom, então só para a gente, antes de aplicar aqui, a gente vai fazer o caminho todo, né, de resolução, mas só para a gente exercitar, para isso ter em mente. Se eu fosse achar a função de transferência aqui, então vamos pegar que eu não tenho condições iniciais, ou seja, minhas condições iniciais são nulas. Qual que seria, aplicando a propriedade aqui de deslocamento temporal, né? Qual seria a função de transferência aqui? Um engenheiro de controle olhando para isso daqui, ele já consegue fazer a função de transferência automaticamente. Por exemplo, essa daqui daria 3z mais 5 dividido por z² menos 5z mais 6. Essa é a função de transferência. O que é a função de transferência? Y de z, né, sobre x de z. Ok? Então, função de transferência para condições iniciais nulas. Tá? Então eu só aplico a propriedade. Ó. Vejam, eu tenho um deslocamento temporal de uma unidade, aparece um z. Não tenho nenhum deslocamento, apenas o 5x aqui, né? Tá, como se estivesse multiplicando, eu passo para cá. Aqui é a mesma coisa, ó, z², 5z, né? Menos 5z, mais 6. Tá? Então essa é a função de transferência discreta. A gente faz de cabeça a transformada z da equação a diferenças quando eu tenho condições iniciais nulas. Então lembrando, uma função de transferência é a relação da transformada z da saída pela transformada z da entrada. Tá aqui, ó. Tá? A partir daqui, quando eu estou no domínio z, eu posso multiplicar uma entrada qualquer. Se eu pegar esse x de volta para cá,
a convolução que eu faria aqui é uma multiplicação. Então eu posso pegar uma entrada qualquer, vamos supor um degrau, né? Z sobre Z menos 1. Ok? Então, eu só faço essa multiplicação e posso fazer a transformada inversa se eu precisar. Beleza? Bom, e se eu tenho condições iniciais não nulas? Aí eu tenho que aplicar o resto da propriedade, né? Que vai depender das condições iniciais. Então vamos aplicar nesse exemplo aqui e aí eu vou falando para vocês como é que isso vai ficando. Então esse exemplo, aqui eu fiz a função de transferência considerando condições iniciais nulas, né? Vamos aplicar para essas condições iniciais aqui, ó. Y de menos 1 igual a 11 sextos, y de menos 2 igual a 37/36, e essa entrada aqui, ó, x de n, 2 na menos n, o de n. Ok? Então primeiro eu vou aplicar a propriedade. Então, para eu aplicar a propriedade, pessoal, vejam que eu tenho aqui y de menos 1 e y de menos 2. E ele está no formato aqui, ó, de avanço, ó, tá? Se vocês lembrarem no vídeo passado, a gente tinha, na propriedade do avanço, eu ia precisar de y de 0, y de 1 e assim por diante. São valores para frente aqui, ó. Então, para eu aplicar a propriedade com essas condições iniciais, eu vou colocar no formato de atraso aqui. Então, eu vou fazer um deslocamento de 2 unidades inteiro aqui, ó. Vai ficar assim, né? Ó, y de n, tirei 2, menos 5y n menos 1, tirei 2, mais 6y n menos 2, ok? Igual a 3x n menos 1, mais 5x n menos 2, ok? Beleza, agora está formato de atraso aqui, né? Então vou aplicar a propriedade y de n, y de z, né? Direto. Não tem nenhum deslocamento temporal, vira a própria transformada z da função. Menos 5, aqui eu tenho um deslocamento temporal. Então, n menos 1, ó, z na menos 1, y de z, mais a y de menos 1. Depois eu substituo lá. Ok? Fiz essa parte aqui. Mas, não lembrar da propriedade, volta lá no vídeo passado, ou então pega o livro do Latte ali para olhar. Mais 6 que multiplica, que eu tenho dois deslocamentos temporais, ó. Então, z na menos 2y de z, ok? Mais, aí ó, z na menos 1 y de menos 1 mais y de menos 2. Ok? Apliquei a propriedade para dois deslocamentos. Agora para a entrada, pessoal. Vejam que aqui eu tenho deslocamento também temporal, mas eu não tenho condições iniciais nulas, não tenho condições iniciais para x. Vejam que x aqui multiplica por u de n, ó. Então, qual que é a condição inicial para u de menos 1, que eu vou precisar aqui, u de menos 1 e u de menos 2 aqui, ó? É 0, né? Então eu posso aplicar direto aqui, ó. Uma x de z que multiplica aqui 3. Vou colocar embaixo para não ficar muito apertado, vocês enxergarem melhor. Então, igual aqui, vou continuar aqui, ó. Igual, então vai ficar assim, ó, 3z na menos 1, mais 5z na menos 2, x de z. Tá? Então vejam que eu teria aqui, né, mais x de menos 1 aqui, mais x de menos 1, z na menos 1, mais x de menos 2. Só que esse x de menos 1 e x de menos 2 é 0 por causa desse u de n aqui, né? Então ele está multiplicando tudo isso daqui por um degrau. Beleza? Beleza, aqui acabou a aplicação da propriedade. Agora eu só vou fazer só vou simplificar aqui algebricamente.
Beleza? Ok, então vamos juntar as partes aqui que multiplicam y de z, ó. Y de z, então vai ficar 1 menos 5 z na menos 1 mais 6 z na menos 2, ok? Beleza, mais, aí o que vai ficar aqui, ó? Y de menos 1 é 11 sextos, então, menos 55 sextos, ok? Aqui, mais 11, z na menos 1, e aqui, mais 37 sobre 6, né? Ok? Estou cortando esse 6 com o 36 aqui, sobrou 37 sextos. Beleza? Isso daqui igual a essa parte então, né? 3z na menos 1 mais 5z na menos 2 x de z. Ok? Beleza. Vou trocar a cor aqui para não ficar tão poluído o quadro. Então agora olha só, essa parte aqui eu vou passar para lá e vou passar multiplicando isso daqui para os dois lados. Já vou fazer isso simplificando, né? Vamos ver se vocês acompanham. Y de z, então vai ficar aqui 55, menos 55 sextos mais 37 sextos, vai ficar 3 com 15, menos 18 sextos dá menos 3, né pessoal? Então passa para lá mais 3, então vai ficar 3 menos 11 z na menos 1, dividido por 1 menos 5 z na menos 1 mais 6 z na menos 2. Beleza? Mais 3z na menos 1 mais 5z na menos 2, dividido por 1 menos 5z na menos 1 mais 6z na menos 2. Tudo isso aqui multiplicando por x de z. Ok, pessoal? Então o que a gente enxerga aqui, ó? Dá para ver que essa parte aqui só dependeu das condições iniciais, né? Então, essa parte aqui eu tenho as raízes características, polinômio característico aqui, ó, igual. Vejam que aqui essa parcela só depende das condições iniciais, então essa aqui é a resposta à entrada nula, ó. Ok? E aqui, pessoal, vejam que é a própria função de transferência, ó, a mesma que eu fiz lá aquela hora, ó. Tá? Só que está no atraso aqui, então a mesma coisa que eu peguei aqui, ó. 1 menos 5z na menos 1 mais 6z na menos 2. E aqui 3z na menos 1 mais 5z na menos 2 x de z. Ó. A própria função de transferência. Tá? Então essa daqui é a resposta ao estado nulo. Beleza? Dá certinho a divisão aqui. Ó. Beleza, o que eu faço agora? Então agora eu vou substituir essa entrada aqui, né? Como que fica essa entrada, pessoal? 2 na menos n, u de n. Então a gente tem que fazer a transformada z da entrada aqui, ó. Aqui tem uma sacadinha, né? 2 na menos n é a mesma coisa que eu passar esse menos para dentro aqui, então é 2 na menos 1, que é 1 meio, né? 0,5 na n. Então, x de n é igual a 0,5 na n, u de n. Beleza, se eu olhar lá na tabela, posso fazer pela definição ou pegar na tabela, que é mais prático, né? A transformada z disso daqui. Então a x de z vai ser igual a z sobre z menos 0,5. Ok? Ou se eu quiser colocar no padrão de atraso aqui, eu posso multiplicar por 1 sobre z em cima e embaixo, né? Isso aqui vai ficar então a 1 sobre 1 menos 0,5 z na menos 1. Ok?
Então, vou substituir aqui. Vou apagar aqui em cima para a gente começar a continuar isso daqui aqui em cima. Ok. Beleza, então aqui ó, vai ser igual a 3 menos 11z na menos 1, 1 menos 5z na menos 1, mais 6z na menos 2, mais... Aí aqui ó, deixa eu já substituir aqui embaixo, e a gente já calcula lá em cima, ó. 1 sobre 1 menos 0,5z na menos 1. Então vejam, vai entrar esse aqui e aqui só multiplicar por 1, né? Então vai ficar mais 3z na menos 1, mais 5z na menos 2, dividido por 1 menos 5z na menos 1, mais 6z na menos 2. Que multiplica aqui 1 menos 0,5z na menos 1. Ok, pessoal? Então vejam, o que seria uma convolução lá no domínio do tempo, aqui no domínio da frequência, no domínio z, é apenas uma multiplicação. Beleza, agora eu vou só rearranjar as coisas aqui. Eu posso enxergar que isso daqui, ó, eu tenho duas raízes em menos 2 e menos 3, né? As duas multiplicadas da 6 somada vai dar 5 aqui, né? Ok? Então, em mais 2 e mais 3, né? Vai dar 5 com sinal trocado. Beleza. Então, eu posso representar assim e juntar as partes, ó. Y de z. Então, isso aqui vai ficar assim. 1 menos 0,5z na menos 1. Aí eu vou abrir esse termo aqui, então ele vai ser 1 menos 2z na menos 1. 1 menos 3z na menos 1. Ok? Então beleza, ó. Esses dois já tem aqui, tenho que multiplicar por esse aqui, ó. Então vai ficar 3 menos 11z na menos 1, que multiplica 1 menos 0,5z na menos 1, mais 3z na menos 1, mais 5z na menos 2. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então vou ter aqui, ó. Isso aqui vai ficar 3 menos 3 meios z na menos 1, menos 11z na menos 1, mais 11 meios z na menos 2, mais 3z na menos 1, mais 5z na menos 2. 1 menos 0,5z na menos 1, 1 menos 2z na menos 1, 1 menos 3z na menos 1. Beleza? Então agora vou juntar os termos aqui, ó. Então vai ficar 3, aqui 3 meios, 11 menos 3 aqui, então vai ficar 8, né? Menos 8, menos 8, menos 3 meios, 18, 16, menos 3,
menos 19 meios, né? Menos 19 meios. Z na menos 1. E aqui vai ficar 21 meios, né? Mais 21 meios Z na menos 2. Beleza, pessoal, aqui ó, chegamos na equação final, né? Então a partir daqui, o que a gente pode fazer? A partir daqui, a gente só faz a transformada Z inversa, né? Eu já coloquei a entrada, já coloquei as condições iniciais, tá? Então eu vou colocar aqui, só vou colocar ela na forma de avanço, de volta, tá? Então eu só vou multiplicar por z ao quadrado. Vejam que o z eu tenho que multiplicar por z ao cubo aqui, né? Porque aqui embaixo eu tenho ordem 3, ó. Estão vendo? Beleza? Então eu vou multiplicar por z ao cubo em cima e embaixo para ele ficar todo em avanço. Por que é o cubo? Porque eu tenho ordem 3, ó. Se ele tivesse aberto aqui, estaria z na menos 3, que é a maior ordem. Então vou multiplicar aqui, vai ficar, colocar assim, ó, z 3z quadrado menos 19 meios z mais 21 meios. E aqui embaixo vai ficar z menos 0,5, z menos 2 e z menos 3. Ok? Beleza. Agora então vamos fazer a transformada inversa de z. Beleza? Eu copiei daqui para lá. Então só vejam, eu tenho 3 raízes reais e distintas, né? Então se a gente olhar lá para a tabela, né? Então lembrem que a ideia vai ser a mesma do que a gente fazia lá no contínuo, né? Eu tenho aqui a função na transformada z, né? Então a gente vai trabalhar essa função aqui para encontrar um par equivalente na tabela de transformada z e voltar para o domínio do tempo. Quando eu tenho raízes reais distintas, eu encontro esse par lá na tabela, ó. Então são raízes reais distintas, vai ser uma exponencial, né? Vai aparecer essa exponencial complexa discreta nesse formato aqui, ó. Então eu vou precisar fazer a expansão em frações parciais, certo? Igual a gente fazia lá no contínuo. A gente vai usar os mesmos métodos, né? O método de Heaviside para fazer essa expansão em frações parciais. Quando eu tenho raízes reais iguais, eu posso usar aquele método do atalho, né? Que é multiplicar os dois lados da igualdade por z e fazer z tendendo ao infinito. E também posso ter raízes complexas conjugadas. Eu encontro o par lá na tabela e aí eu posso fazer pelo método de fatores quadráticos lá, né? Então depois a gente avalia esses outros casos, ok? Então aqui no caso para raízes reais distintas eu vou fazer o mesmo método, tá pessoal? Essa daqui é o equivalente. Só tem um detalhe, tá pessoal? Um detalhe. Vejam que quando eu estava lá no contínuo, a gente fazia a expansão em frações parciais, aparecia uma constante aqui em cima e uma função ali dependendo de S, né? S mais alguma coisa. Um S mais um lambda lá. Beleza, aqui se eu aplicar a mesma ideia, vejam que só a diferença é um S por um Z, né? Se eu aplicasse a mesma ideia, eu ia chegar com alguma coisa aqui que seria uma constante mais um Z menos gama, certo? E nessa constante não teria um Z aqui. Então o par da tabela seria outro e teria uma coisa em função de UN menos 1, tá? Que não é uma forma usual. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um artifício para aparecer esse Z aqui, ó. Como que vai ser esse artifício? Ao invés de eu fazer a expansão em frações parciais da y de z,
eu vou dividir os dois lados por z e faço a expansão em frações parciais de y de z sobre z. Tá? Vejam, não é a função original, né? Eu estou fazendo de y de z sobre z. No final, que eu terminar a expansão, eu multiplico os dois lados por z de volta e retorno para a função original que é y de z. Quando eu multiplicar os dois lados por z, vai aparecer o z lá em cima. Esse é o artifício. Ok? É a única diferença para o contínuo. Então vamos aplicar nesse exemplo, vai ficar mais claro para vocês. Então y de z sobre z vai ser igual. Aí eu vou colocar aqui, ó, z 3z ao quadrado menos 19 meios z mais 21 meios dividido por z menos 0,5, z menos 2, z menos 3, ok? Isso aqui dividido por z, né? Então essa aqui é a original, divido por z aqui, divido por z aqui. Então, vou acabar cortando esses dois elementos, certo? Beleza? Então eu vou trabalhar agora com y de z sobre z, que é essa aqui, ó. Tá? Cortado. Isso aqui então vai ser igual a um K1 sobre z menos 0,5 mais um K2 z menos 2 mais um K3 z menos 3. Então eu tenho que trabalhar, fazer essa expansão aqui em frações parciais, certo? Beleza, então para encontrar aqui o K1, K2 e K3 a gente vai fazer por Heaviside igual a gente fazia lá no contínuo. Então, para o K1 então vai ser igual. Eu vou voltar aqui e aplicar z igual a 0,5 e vou esconder ele aqui, né? Então, z igual a 0,5, 1 meio aqui, vai dar 1 quarto, né? Vai ficar 3 quartos. Aqui é menos 19 quartos, mais 21 meios. Aqui então vai ficar 0,5 menos 2, 3 meios, né? E aqui 0,5 menos 3, aqui é menos, né? Menos 3 meios e menos 5 meios. Certo? Beleza. Então aqui embaixo vai ficar 15 quartos, né? E aqui então vai ficar menos 16 quartos, que é menos 4, né? Menos 4 menos 8 mais 21, menos 13 meios, né? Mais 13 meios, né? Mais 13 meios. Ok? Isso daqui então vai ser igual a 26,15 avos. Ok? K1 é igual a 26,15 avos. Só operacionalizei aqui. Então vou substituir ele aqui, ó. 26,15 avos. Ok? Beleza, eu vou apagar aqui. Como vocês estão no vídeo, qualquer coisa volta um pouquinho aí, olha, se ficar com alguma dúvida da resolução dessa equação. Vamos calcular o K2 então. O K2 aqui, pessoal, então eu vou esconder esse cara aqui e vou substituir por 2, né? Então beleza, vai ficar 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12. O 2 aqui vai cortar menos 19, mais 21 meios. Aqui vai ficar 2 menos meio, 3 meios. E aqui vai ficar 2 menos 3 menos 1, né?
Beleza, então vai ficar aqui embaixo menos 3 meios, aqui vai ficar menos 7, menos 14 mais 21 dá 7, né? 7 meios. Então isso daqui vai ser igual a menos 7 terços, tá? Deixa eu substituir aqui, ó. 7 terços. Beleza? E agora por último então o K3. Então, K3, vou esconder aqui e substituir por 3. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27, menos 19 meios vezes 3, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 1, 3, 57 meios, mais 21 meios, dividido por 3 menos meio, 5 meios, e multiplica 3 menos 1, aqui é 1, né? Então isso daí vai ficar igual, aqui em cima vai ficar menos 57 mais 21 dá, deixa eu ver, 9, 29 com 7, 36. 36 meios é 18, né? 27 menos 18 é 9, né? Beleza? Então isso daqui vai ficar igual a 18 quintos, tá? Então vou colocar aqui 18 quintos, tá? Beleza. Então olha só, pessoal, aqui já está a expansão em frações parciais, só que essa é a expansão em frações parciais de y de z sobre z. Agora eu multiplico os dois lados por z, vou voltar a ter a y de z, ó. Né? Daí vai cortar esse z com esse e vai aparecer lá. O que vai ficar lá, ó? 26, 15, z sobre z menos 0,5, menos 7 terços, z menos 2, mais 18 quintos, z menos 3. Ok? Agora é só fazer a transformada inversa aqui, ó, pela tabela. Então isso daqui vai ficar a y, aqui era maiúscula, y de n, vai ser igual 26 quinzeavos 0,5 na n, menos 7 terços 2 na n, mais 18 quintos 3 na n, u de n. Ok, pessoal? Então aqui cheguei na resposta final. Agora então vamos fazer um exemplo com raízes reais iguais, tá? Então eu acrescentei aqui mais dois itens da tabela. Quando eu tenho três raízes iguais, fica essa expressão aqui. Quando eu tenho duas raízes iguais, fica essa conversão aqui de transformada z para o domínio do tempo, tá? Tem na tabela ali uma forma genérica para qualquer ordem, aqui eu só traduzi para a ordem 3 e para a ordem 2, que a gente vai precisar para esse exemplo, tá? Então se vocês olharem, tem uma raiz real aqui, em 1, né? E aqui eu tenho três raízes reais iguais em 2. Então vamos trabalhar esse exemplo aqui para vocês verem como é que fica. Então, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, a gente vai fazer de y de z sobre z. Então, y de z sobre z
vai ser igual, vejam que vai cortar com esse z em cima aqui, ó, um z embaixo, um z em cima, nem vou colocar. 2z² menos 11z mais 12 dividido por z menos 1, z menos 2 ao cubo. Como é que vai ficar essa expansão em frações parciais? Então vai ficar um K1 z menos 1 mais um A0 aqui, z menos 2 ao cubo, mais A1 z menos 2 quadrado, mais um A2, ficou pequeno aqui, né? Z menos 2. Ok? Então agora achar K1, A0, A1 e A2. Beleza. Para achar K1 e A0, a gente vai fazer por Heaviside normal. Então, K1 vai ser igual, vou esconder aqui e vou substituir por 1, né? Então, beleza. Então, 2, 1 ao quadrado vai dar 2, menos 11, mais 12, dividido então 1, menos 2 aqui dá menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então isso daqui vai ficar 1 mais 2, 3, menos 3, né? Então, K1 aqui, menos 3. Beleza? Vou pegar meu apagador. Vamos calcular agora o A0. Então, para calcular o A0, eu vou esconder aqui e substituir o Z por 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 22 mais 12, 2 menos 1, 1. Então isso daqui vai ficar menos 10 mais 8, menos 2. A0 vai ser menos 2. Ok? Beleza, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Para achar o A1 e o A2, primeiro eu vou usar o atalho, tá? Mesmo atalho que ele explica lá no livro do Latte, para encontrar o A2. Como é que eu faço esse atalho? Eu vou multiplicar por Z aqui, ó, vezes Z, os dois lados da igualdade. E vou pegar o limite disso daí com Z tendendo ao infinito, tá? Então lembrem a mesma coisa que a gente fazia lá no contínuo. Quando eu multiplico por Z aqui, aqui vai ficar Z ao cubo, a ordem maior, né? E aqui embaixo a ordem maior é Z na 4, ó. Então se eu fizer Z tendendo ao infinito, isso daqui vai para zero. Beleza. Aqui, multiplicando por Z, a ordem vai ficar igual, então vai ficar menos 3, né? Aqui, ó, ordem 3, ordem 1 vai para 0. Aqui, ordem 1, ordem 2 é 0. Aqui vai ficar A2, né? Beleza? Então daqui a gente tira que A2 é igual a 3. Vou colocar aqui. Agora, por último, para a gente encontrar o A1, eu posso pegar aqui essa igualdade, deixa eu tirar aqui, e substituir o Z por qualquer valor. E aí eu vou achar essa última incógnita. Geralmente um valor fácil de Z, que é mais, simplifica um pouco os cálculos, aí escolher Z igual a 0, né? Então, vamos substituir aqui tudo com Z igual a 0. Ó. Vai eliminar aqui, vai ficar 12. Aqui vai ficar menos 1, aqui menos 2 ao cubo, menos 8 com menos 1, 8, 12 oitavos. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar menos 8, 1 mais 1 quarto. Aqui vai ficar A1 sobre 4, mais aqui vai ficar menos 3 meios, né? Beleza, agora é só
calcular isso daqui. Então isso daqui vai ficar 12 13 quartos, menos 6 vai dar 7 quartos. Passo para cá, então vai ficar 12 oitavos menos 7 quartos igual a 1 sobre 4. Então isso daqui vai ficar 14 menos 2 oitavos menos 1 quarto. A 1 vai ser igual a 1, né? A 1 igual a 1. Deixa eu ver aqui. Menos 1, né? Menos 1. Tá. Então a 1 vai ser igual a menos 1. Beleza? Então a estratégia aqui foi só substituir o z por 0 e trocar ali. Agora eu vou colocar aqui, ó. Menos 1. Beleza? Ok. Agora é só, já fizemos a expansão em frações parciais. Então, agora eu multiplico por z de volta para ter de volta y de z. Então ela vai ficar menos 3 z sobre z menos 1, menos 2 z sobre z menos 2 cubo, menos z sobre z menos 2 quadrado, mais 3z sobre z menos 2. Ok? Beleza, a substituição desses dois aqui vai ser por esse par. Então, y de z então vai ser igual a menos 3. Aí vai ser aqui z sobre z menos 1, pessoal. Vejam que é um degrau, né? Então, menos 3, eu vou colocar o degrau para o lado de fora, lá o u de n. Então, z sobre z menos 1 é um degrau. Eu colocaria aqui, poderia, se eu colocar direto ali, 1 na n, que é 1, né? Beleza? Vai ficar só o degrau. Então, menos 3, aqui vai ficar menos 2. Aqui é o par ao cubo, ó. Então, ao cubo é esse daqui, ó. N ao quadrado menos n. E aqui embaixo, vejam que o gama é 2, né? 2 ao quadrado é 4. Então aqui multiplicaria por 1 quarto, vai ficar 1 meio, né? 1 meio, n ao quadrado menos n, que multiplica 2 na n. Menos, aqui é 1 quadrado, ó. Então vai ficar n sobre 2. Então, 1 meio n, 2 na n. E esse daqui eu vou pegar o par lá de cima mesmo, mais 3, 2 na n. Tudo isso multiplicado por u de n. Tá? Então, resolvemos aqui, fizemos a transformada inversa z, né? A transformada z inversa. Beleza? Dá para agrupar aqui, se vocês quiserem, né? 2 na n, 2 na n, 2 na n, dá para agrupar os termos que dependem de n quadrado, de n, e os que não dependem de n. Tá? Então, dá para juntar aí. Beleza? Beleza, pessoal. Então agora vamos fazer um exemplo onde eu tenho raízes complexas conjugadas, tá? Então esse aqui é o exemplo. Vejam que eu tenho uma raiz real aqui em 1 e tenho um par de raízes complexas conjugadas, tá? Então, se a gente olhar na tabela, se eu tenho um par assim, ó, nesse formato de raízes complexas conjugadas, a transformada inversa vai ser essa daqui, ó, né? Então, vai aparecer lá um cosseno na minha saída da minha função no domínio do tempo, beleza? Então vamos aplicar aqui. Tem um método também de fatores quadráticos, que eu mantenho os fatores quadráticos. Eu vou aplicar aqui o método de ir direto por Heaviside, abrindo aqui os números complexos. Porque daí a gente não tem nenhum método novo,
O método é o mesmo, a gente faz por Heaviside, só vai ter um pouco de manipulação de números complexos, tá? Então, a x de z sobre z, ó, mesma coisa de sempre, vai cortar com esse z de cima, então vai ficar 2, 3z mais 17. Aqui embaixo eu já vou abrir o termo dos polos complexos conjugados. Então, z menos 1, aqui vai ficar um z menos 3 menos 4j. Vejam que se vocês calcularem as raízes aqui, vai ser duas raízes em mais 3 mais ou menos 4j, né? Então vai ficar z menos 3 mais 4j. Tá? Bom, o que vai ser a expansão em frações parciais então? Isso daqui vai ficar assim, né? 1k1 sobre z menos 1 mais 1k2 z menos 3 menos 4j mais, vejam que aqui é um k2 conjugado, né? A constante, as constantes vão aparecer complexas conjugadas também. Então só vou precisar calcular k1 e k2, o k2 conjugado a gente já obtém facilmente. Z menos 3 mais 4j. Beleza? Ok, então vamos calcular aqui os termos. Primeiro o k1. Então para calcular o k1 por Heaviside normal, vou substituir por 1 aqui. Então vai ficar 3 mais 17, 20 vezes 2, 40. Né? E aqui vai ficar, substituindo por 1 aqui, ó, vai ficar menos 2 menos 4j, ok? Que multiplica menos 2 mais 4j, né? Beleza, então isso aqui como é que vai ficar? Então veja, vou fazer essa multiplicação aqui, vai ficar 4, aí vai cortar aqui os elementos do meio, e aqui essa multiplicação, ó, menos 4 vezes 4 dá menos 16, com j ao quadrado dá mais 16. Então, 40 dividido por 20 é 2, né? Então, k1 igual a 2. Beleza. Agora vamos calcular k2. Então, para calcular o k2, ó, eu vou esconder esse cara aqui e vou trocar por 3 mais 4j. Beleza? Então, k2. Isso deve ficar 2, 3 que multiplica 3 mais 4j, mais 17, dividido por 3 mais 4j menos 1, e multiplicado aqui 3 mais 4j menos 3 mais 4j. Beleza, então agora é só calcular isso daqui, né? Então vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 12j. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes... aqui eu vou ter 9, com mais esse 17 aqui, ó, vai dar 26, né? 26 mais 12j. E aqui embaixo, então, vai ficar, ó, esse menos 3 com esse 3, aqui vai ficar 8j, né? Então, aqui 3 menos 1 dá 2, 2 vezes 8j, então vai ficar 16j. E aqui vai ficar 4 vezes 8j dá 32, menos 32, né? Beleza, então aqui vai ficar 2 vezes 26, 52, mais 24j, e aqui embaixo vai ficar menos 32 mais 16j. Ok? Beleza, o que eu faço aqui, pessoal, agora? Eu já tenho dois números complexos, um sobre o outro. Vejam aqui, deixa eu pegar outra cor. Vejam aqui, ó,
que eu preciso colocar nesse formato aqui as constantes, ó, onde eu tenho a magnitude aqui e a fase, tá? Tá a metade da magnitude aqui e a fase. Então, para eu calcular a magnitude e fase aqui, eu posso fazer direto aqui colocar na forma polar, né? Então vejam, como é que vai ficar a magnitude? Vou chamar de m aqui, ó. Magnitude então vai ser a raiz quadrada de 52 ao quadrado mais 24 ao quadrado, dividido por raiz quadrada 32 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Isso aqui, pessoal, vai dar 1,6, né? Então podem calcular aí com a calculadora de vocês, se vão chegar nesse resultado, tá? E o ângulo, o θ aqui, ó, vai ficar o arco tangente desse cara aqui, né? Da parte imaginária sobre a real, 24 sobre 52, menos, né, o ângulo de cima menos o ângulo do de baixo, menos o arco tangente de 16 por menos 32, tá? Isso aqui, então, se vocês calcularem aí na calculadora de vocês, vai ser igual a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só separar. Então, isso daqui vai ser igual a 2,246. Ok? Isso aqui é radianos, né? Beleza, então eu vou substituir aqui, ó, o K2. Colocar na forma polar aqui, então ele vai ser 1,6 e na J 2,246 e o K2 é o complexo conjugado, né? 1,6 e na J menos aqui, né? 2,246. Ok? Deixa eu apagar aqui, o quadro é pequeno. Tem que ir apagando. Beleza, pessoal. Então agora eu posso voltar para y de z, né? Voltar para y de z, ó. Então isso daqui vai ficar igual a um 2z sobre z menos 1, mais 1,6 e na J 2,246 z, né? Dividido por z menos 3 menos 4j, mais 1,6 e na menos j 2,246 z dividido por z menos 3 mais 4j. Ok? Bom, agora então a gente pode fazer a transformada inversa, né? Então vejam aqui, a minha y de n então vai ser igual, aqui é um degrau, né? Então vai ficar esse 2. E aqui então, pessoal, eu tenho que encontrar esses elementos aqui, ó. O que é o R, o que é o θ, o que é o gama, tá? E o beta que eu vou ter que colocar ali. Ok? Beleza, então vamos lá. 1,6 aqui, ó. Vejam que é 0,5R. Então quem que é o meu R? Se 0,5R é 1,6, o R é igual a 3,2, né? Beleza? O θ. Então o θ aqui a gente sabe que é 2,246 radianos. Θ é igual a 2,246 radianos. Beleza? Quem que é o gama aqui, pessoal? Quem que é o gama aqui, ó? É o 3 mais 4j, tá? Então aqui é a magnitude de gama. Então magnitude de gama vai ser igual
a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então vai dar 9 mais 16, dá 25, a raiz de 25 é 5. Beleza? Esse beta aqui, ó, é a fase de gama, que é igual ao beta. Então ele vai ser o arco tangente de 4 dividido por 3. Arco tangente 4 dividido por 3. Deixa eu conferir aqui quanto que dá. 0,927. radianos. Ok? Então eu vou escrever a resposta final aqui em cima. Então a resposta final vai ficar, vou botar mais para baixo, Gn vai ser igual a 2 mais, aí o R 3,2, o módulo aqui então vai ser 5 na N, cosseno 0,927 N mais 2,246, tudo isso daqui, o de N. Ok, pessoal? Então essa é a resposta final quando eu tenho dessa transformada Z, né, que a gente fez a transformada inversa. Essa é a função de resposta no domínio do tempo para quando eu tenho raízes complexas conjugadas. Então aparece aqui esse cosseno com um envelope aqui de uma exponencial complexa. Beleza?